Estamos iniciando mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Conosco, mais uma vez, o escritor, orador, advogado, Dr. Jorge Salomão. Olá, Sidney. Olá, amigos. Olá, amigas. Hoje o assunto é perdão. Jorge, nos tempos atuais, em que estamos passando por tantos problemas no Brasil, falar em perdão, para algumas criaturas, significa até um palavrão. Há uma norma, quando se vai falar com um espírito obsessor, que não se pronuncia a palavra perdão, que há, assim, uma reação muito grande por parte dos espíritos malignos. Jorge, é possível, nos tempos atuais, falar em perdoar 7 vezes, 70 vezes? É possível sim, Sidney. Especialmente porque essa é uma mensagem do Cristo para todos nós, a humanidade, nos mostrando que o caminho para a paz, para a libertação, é o perdão quando eventualmente nós nos encontramos atrelados a alguma rixa com alguém. É um processo no qual o próprio Cristo preconizou para que nós pudéssemos ter paz efetivamente. Então sempre vai ser essa mensagem para que nós possamos compreender e entender que sem perdão nós não vivemos em paz. Jorge, no livro O Monge e o Executivo, James C. Hunter, em dado momento, aborda a questão do perdão. E ele diz assim: como é que eu vou perdoar alguém que faça mal para uma filhinha minha? E nós estamos passando agora por vários atentados, e lá no Reino Unido acabamos de saber que uma criança de 8 anos foi vítima de uma bomba terrorista. É fácil, talvez, Jorge, falar em perdão dos outros, mas quando o assunto atinge a nossa própria carne, será que ainda assim conseguimos conjugar o verbo perdoar? Você tem toda a razão nessa sua colocação, Sidney. Quando se trata de orientarmos as criaturas a perdoarem, é uma situação cômoda, é uma situação muito fácil. Agora, quando acontece no âmbito íntimo, conosco, aí vem essa questão. E nós, como que devemos agir diante de uma situação dessa? É fácil? Não. Nós observamos que é um dos cometimentos mais difíceis para nós, a humanidade, seres humanos, perdoar. Por quê? Nós somos detentores de muitas imperfeições. Uma delas que atrapalha o perdão, porque para perdoar tem que ter humildade, é o orgulho. Nós somos orgulhosos. Então o orgulho obstaculiza o acesso a essa via de pacificação que é o perdão. Agora, quando nos atinge diretamente, no caso que você citou, no caso de uma criança, etc. e tal, não é fácil. Eu vou ser sincero, se acontecesse com um filho meu uma situação dessa, eu iria conseguir perdoar logo de plano? Sinceramente, não posso ser hipócrita, não. Mas eu iria trabalhar, porque a nossa meta é trabalharmos muito esse ressentimento, essa situação de indignação, essa revolta, esse rancor que surge de uma situação dessa, que de qualquer modo, algum momento a gente vai ter que desarmar essa bomba que nós colocamos dentro de nós. E vamos ter que partir para a via do perdão, de qualquer jeito. Nós ouvimos falar no meio político de alguns perdões jurídicos. E você, como advogado, deve saber que quando se perdoa, nós estamos, de uma certa forma, alimentando a impunidade. Como é que ficamos, Jorge? Nós perdoamos, a pessoa fez o mal e continua por isso mesmo, e continua errando. Uma reação do indivíduo que é ofendido não é, de uma certa forma, um basta para que o indivíduo passe a sofrear os seus impulsos negativos? É verdade sim, Sidney, mas quando se oferece o perdão, e o perdão ele tem um aspecto terapêutico, pedagógico, inclusive para incutir na mente daquele que resvalou no caminho do erro, a ideia de que, apesar de tudo, ainda ele não pode ser considerado uma pessoa fria, calculista, psicopata, o que seja, que ainda existe amor, porque o perdão é um gesto de amor. O perdão é uma atitude que faz com que as pessoas que se equivocaram possam compreender que ainda existe misericórdia. Embora, repito,
não é fácil nós chegarmos a esse apogeu, a esse grau de evolução. Eu fico entendendo, Jorge, que o perdão deve ser de nós, dos homens, mas Deus não perdoa. Jesus, na oração dominical, nos ensinou dizendo-nos: perdoa-nos as faltas como nós temos perdoado as faltas alheias. Deus nos perdoa constantemente. Se não tivesse nos perdoado, não nos teria oportunizado a presente existência para podermos recomeçar de onde paramos em nossas faltas e nossos erros. Jorge, desculpe, talvez essa sua visão de Deus colida com as observações que fazemos, porquanto, embora reconheçamos a generosidade do Deus eterno, ele não deixa em branco nenhuma fatura. Talvez ele mude o modo de se pagar, de se compensar, mas simplesmente deixar em branco, como alguns irmãos de outras crenças pensam, e você sabe muito bem que as indulgências da Idade Média foram assim extremamente criticadas a ponto de fazer surgir uma nova religião, no caso o protestantismo. Então, Deus não perdoa, ele simplesmente muda a questão, permitindo que nós paguemos as nossas contas com uma outra moeda, ou estou errado? Está certo. Todavia, a questão de dizer que Deus não perdoa só um tanto quanto que pesada. Porque o perdão, nós pensamos, perdão significa extinção da dívida. Não necessariamente. Perdão significa nós resolvermos uma situação, uma questão pendente, mas que não necessariamente vai fazer com que nossas dívidas sejam extintas. É uma situação na qual nós nos colocaremos numa condição de compreensão da criatura que falhou. Porque se ela falhou, ela vai ter que expiar, vai ter que arcar com aquela falha. Ah, então quer dizer que nós vamos ter os nossos gestos negativos vistos até, vamos dizer, com uma certa benevolência, mas mais cedo ou mais tarde a fatura vem. Vem, com certeza, com certeza. E as pessoas têm uma ideia de que, por exemplo, se Deus nos perdoa, naturalmente Ele vai extinguir as nossas dívidas. Muito pelo contrário. Deus vai nos perdoar, nos dando oportunidades para que nós mesmos possamos quitar essa fatura, que ainda vai estar em aberto. Ele não vai estar nos punindo, nos cobrando, nos infligindo penas cruéis. Muito pelo contrário, Ele vai compreender as nossas faltas. O Cristo do alto da cruz, Ele nos perdoou a todos. Mas Ele não estava eliminando os nossos pecados, as nossas faltas. Pagamos até hoje, né? Estamos pagando até hoje. No próximo bloco, Jorge Salomão vai me responder algumas perguntas relacionadas com James C. Hunter, no livro O Monge e o Executivo. Não saia daí, não perca, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Despertar de hoje com Jorge Salomão. Você perdoa o seu inimigo? Vamos perguntar ao Jorge Salomão se ele perdoa. Jorge, no livro O Monge e o Executivo, O Monge e o Executivo, de James C. Hunter, nós temos ali um posicionamento em determinado instante em que o autor diz assim, mas como é que eu vou perdoar um estuprador, um homem que mata crianças, um homem que acaba com o país? E, coincidentemente, o posicionamento de Hunter é muito semelhante ao que Allan Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele diz assim, como é que eu posso perdoar? Porque quando eu perdoo o inimigo, eu dou uma demonstração de confiança em relação a ele. E quando alguém me faz um mal, a gente perde
esse laço de confiança. E Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá assim uma espécie de saída, dizendo que nós não devemos passar a considerar o inimigo, aquele que nos ofendeu, que nos agrediu, como se fosse o nosso filho, nosso irmão, mas simplesmente entender que ele errou e nós não devemos nivelar o nosso comportamento com o dele. Estou certo no meu raciocínio ou não? Certíssimo, Sidney, porque o vocábulo perdão, ele se origina do latim per, completo, total, doar e doar. É darmos o voto de confiança para essa pessoa que eventualmente se equivocou. Quem de nós não nos equivocamos? Mas não quer significar que esse voto de confiança vai ser pleno e restrito e integral no sentido de acolhermos aquela pessoa, por exemplo, estuprador, um assassino, para o nosso círculo de convivência e amizade. Não é isso que o Cristo quis nos dizer, muito pelo contrário. Ele quis que nós perdoássemos nesse sentido para que não nos nivelássemos à própria situação daquele que se equivocou, tá? E perdoar quer significar que nós não guardemos aquele ressentimento no coração, porque isso vai nos fazer mal, porque o perdão, na verdade, ele é mais libertador para quem dá do que para quem recebe. Eu já ouvi falar disso. A partir do momento que você perdoa, você deixa o indivíduo que ele que se entenda com a divindade. Exatamente. E você está de portas abertas para uma eventual reconciliação, é isso? Sim, mesmo porque nós, quando sofremos algum tipo de invasão em nossa paz por conta de um malefício que nos assacam, nós vamos ficar numa situação aflitiva, angustiada, desesperadora, com rancor. Isso, de certo modo, é estarmos todos os dias consumindo um cardápio negativo. Você ficar remoendo aquele problema, aquela pessoa, aquele mal que te fizeram. E se você se libertar daquilo, se libertar no sentido de não trazer essa pessoa para o seu círculo. Quer dizer que perdoar não significa dar beijinho no seu ofensor. Absolutamente. É simplesmente entender que ele errou e que você não vai errar tanto quanto ele, é isso? Com certeza, com certeza. Para nós nos libertarmos, a consciência, muitas das vezes, aflita por conta daquele mal que nos fizeram, porque aquilo vai nos manter num círculo de dor, de dificuldade, de aflição. Ele que se entenda com Deus. Ele que se entenda com Deus, porque quando você perdoa, você se liberta desse circuito e a pessoa que se entenda, porque ela não vai ser ou ter os seus pecados, seus males extintos, mas você vai se libertar daquela zona de conexão negativa, magnética, mental, emocional. Você sai do circuito. Você sai do circuito. E aí a pessoa se vira entenda com a lei divina. Exatamente. Uma vez, Jorge, eu estava indo para fazer algumas palestras na região de Prudente e eu estava ouvindo o rádio e, de repente, entrou uma rádio evangélica e um pastor evangélico muito lúcido, dizendo assim: encontrei a fórmula para perdoar o meu inimigo. Eu já aumentei o volume. Passei a incluí-los nas minhas orações. A princípio, disse o pastor evangélico, citou-se como mal cheiroso colocar um inimigo meu junto de uma pessoa muito grata, um filho, um neto, uma esposa, no meu pensamento. Passo seguinte, eu achei que ele estava incômodo, mas que eu poderia tocar a vida mesmo orando por ele e pelos meus familiares. E disse o pastor que, pelo rádio, hoje nem lembro mais por que eu incluí nas minhas orações. Isso é perdoar? Belíssimo exemplo de perdão. Porque é nós tentarmos, e vamos conseguir na medida desses esforços, chegar a um grau, a uma situação de paz interior que aquela criatura, o que ela fez para nós, já não mais nos atingirá, como esse exemplo do pastor. Porque esse exemplo dele é cristão. Porque o próprio Cristo havia nos ensinado que nós deveríamos orar por aqueles que nos perseguem. Ele estava cumprindo as palavras de Jesus. É por aí, com certeza. Isso é muito terapêutico. Mas eu sublinho, mais uma vez, Sidney, é fácil. Não é fácil, eu estou aqui numa zona de conforto e comodidade, falando de perdão, mas eu saio daqui, de repente, já me pisam no calo, já me faz um mal, naturalmente eu vou ter as minhas reações, as minhas intempestividades, mas depois nós colocamos a cabeça no lugar e vamos refletir e ver que manter aquele nível de inimizade, de animosidade, só vai me fazer mal. E o Cristo não quis que isso acontecesse conosco. A defesa, a autodefesa, é falta de perdão? Não, muito pelo contrário.
É uma reação instintiva, absolutamente normal. Todavia, depois que partimos daquela situação de instintividade no campo da autodefesa, nós vamos cair no campo da racionalidade. E vamos ponderar até que ponto é interessante eu manter essa situação, essa zona conflitiva, aflitiva. Isso está me trazendo algum benefício? Não. Então é hora de raciocinarmos, racionalizarmos aquela reação e verificarmos onde nós podemos consertar aquilo para que nós nos tornemos, repito mais uma vez, criaturas que respiremos um ambiente de muita paz. No Japão, uma senhora ficou sabendo que o assassino do seu filho estava preso. E ele tinha recebido uma pena relativamente longa, e ela não sossegava. Algumas pessoas disseram, perdoe, e ela não conseguia perdoar. E ela ficou, como disse você, naqueles grilhões, ela ficou ligada à ideia de que aquele assassino havia tirado o seu filho do seu convívio. Até que uma pessoa disse assim, vá e converse com ele. Você teria coragem? Eu não sei se teria. Ela foi. E chegando lá, ela não encontrou aquele assassino, aquele malvado, aquele malfeitor, aquele facínora, que ela imaginava nos seus sonhos, nos seus pesadelos. Encontrou uma pessoa completamente arruinada, encontrou uma pessoa muito triste e ajoelhou-se perante ela para que ela o perdoasse. Ela não apenas o perdoou, como continuou visitando-o até o fim da sua pena. Jorge, será que alguém em sã consciência consegue uma atitude como essa? Uma atitude de uma pessoa muito desprendida. Apesar dela ter tido seus demônios interiores por conta daquele crime ao qual ela se viu vítima, mas depois ela entrou num processo de racionalizar. Porque antes ela estava na autodefesa. O que é natural, o que é normal, faz parte da nossa natureza, porque já dizia um filósofo da antiguidade que viver é sentir. E não podemos passar por essa vida sem sentir. O mal que nos faz, o bem que nos faz, vamos sentir, é natural. Aí nós vamos modulando a reação desse sentir. Se uma reação negativa, naturalmente nós temos que trabalhar para que isso não nos traga malefícios, males maiores. Foi o que essa senhora fez, porque aquilo estava atormentando ela. A partir do momento que ela passou a pensar como era o desafeto, ela viu que ele estava sofrendo tanto quanto ela, e isso permitiu que ela tivesse uma vida melhor e pudesse proporcionar também ao malfeitor uma vida melhor. Isso daí é impressionante, porque nós estamos vendo aí, nessa sua narrativa, o poder libertador do perdão. Ele tem esse condão magnífico, mágico. Não fosse assim, o próprio Cristo não teria nos trazido das alturas celestiais essa primeira noção de que nós, enquanto encarnados, nós temos que nos esforçarmos nos 70 vezes 7 vezes para podermos, de qualquer modo, perdoarmos. E repito, minha gente, não é fácil, mas nós temos que partir para essa zona de combate interior e quebrarmos estas amarras que nos retêm, a capacidade de, pelo menos, dizer que nós podemos entrar em sintonia com aquele que nos fez mal e que nós podemos nos libertar desse sentimento negativo que nos magoou tanto. Nos chamados crimes passionais, é possível perdão ainda assim? De qualquer modo, sim, Sidney. Embora difícil, muito difícil, porque envolve sentimento, envolve vários aspectos da questão, mas o perdão, conforme o Cristo nos ensinou, é para todas as situações e ocasiões. São exercícios, são treinos. Se não nessa vida, muito provavelmente nas próximas nós conseguiremos ter essa capacidade de perdoarmos com mais facilidade. Mas faz parte da dinâmica existencial. Eu vou perguntar no próximo bloco ao Jorge por que Gandhi não perdoou seus inimigos. E vou perguntar a ele mais, por que as mães perdoam com tanta facilidade? Não saia daí, voltamos já já. Sob a Luz que Liberta, mais um romance de Sidney Fernandes.
O que fazer com dois espíritos que não se reconciliam e continuam desafiando as regras da vida? Que destino podem ter essas criaturas que insistem em medir forças com o Criador? Existem espíritos que são abandonados e esquecidos pela bondade de Deus? Assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando, com isso, o nosso equilíbrio. André Luiz. Sob a luz que liberta, uma história de reconciliação, traz a epopeia de dois espíritos que se degladiam por séculos e até um ponto em que a espiritualidade diz basta, chega, e eles são convidados, eles são conduzidos para esta reflexão, essa introspecção, para que eles possam, quem sabe, se reconciliar. Estamos de volta para o último bloco de hoje do programa Despertar. O programa com Jorge Salomão voa. As suas respostas são maravilhosas. Eu espero que você daí de casa esteja acompanhando. Você que deve ter seus problemas, suas mágoas. E o Jorge está dizendo aqui que o perdão liberta, que o perdão ajuda. Jorge, por que Gandhi nunca perdoou seus inimigos? O Gandhi foi uma figura majestosa, libertador da Índia, do jugo opressivo da Inglaterra, e ele saiu com essa tirada aí, por quê? Porque ele disse que ele nunca se sentiu magoado ou ofendido com quem quer que fosse que eventualmente tivesse feito mal a ele. Inclusive, quando o seu algoz sacou de um revólver, reverenciou ele e atirou, ele, num gesto ainda de perdão, ele disse assim, ele reverenciou o seu assassino, o seu algoz. Então ele não se sentia ofendido, porque o perdão é para aqueles aos quais, como nós, diante das injúrias que nos promovem, nós nos magoamos, nós nos ressentimos. E pode observar, nós nos magoamos, nós nos ressentimos, é um mal que nós sentimos. Então nós precisamos nos libertar desse mal através do perdão. Mas Gandhi não. Eu nunca perdoei, por quê? Porque eu nunca me senti ofendido. Será que essa atitude de Gandhi, de um espírito iluminado, espírito superior, tem alguma coisa a ver com aquela condescendência das mães? Você sabia, Jorge, que nas visitas às penitenciárias, no primeiro ano, todo mundo visita o preso. Nos 5 anos seguintes, vai a esposa, um irmão, um amigo. Depois de 10 anos de cadeia, só a mãe visita o preso. Para a mãe, o filho, não importa se ele seja comprometido com mensalão, mensalinho, com petrolão, se ele tenha matado ou não, a mãe sempre perdoa. Será que Gandhi tinha um pouco disso que as mães têm? Muito provavelmente, porque nós sabemos que o espírito não tem sexo. E a questão da mãe, esse perdão de mãe, é um perdão divino. Por quê? Porque as mães, de uma forma geral, elas têm o chamado amor incondicional. Tanto que nas obras de André Luiz, nós vamos observar que a espiritualidade superior sempre se utiliza da figura feminina para poder, muitas das vezes, convencer gênios trevosos, como é o caso do Gregório, na obra Libertação, de André Luiz, em que, no final, quem que ele chama para poder convencer aquele gênio das trevas? A mãe. A mãe. Por quê? Porque elas têm a capacidade de amar incondicionalmente. As mulheres, de uma forma geral, se formos pegar uma mensagem de Victor Hugo, uma dicotomia que ele faz entre o homem e a mulher, nessa mensagem de Victor Hugo nós vamos ver a grandeza da alma feminina, a beleza, e a alma feminina está mais ligada ao aspecto divino. Então a mãe, com certeza, por ter gerado aquela criatura no seu ventre materno, ter daquela intimidade, aquele contato, o amor dela realmente é um amor que nós não temos palavras para descrever. Mãe, como se diz, é sempre mãe, ou seja, divina, bondosa, magnífica, celeste, divina, maravilhosa. A palavra que Jorge usou talvez seja
a chave para todas as nossas questões. Amor incondicional. Eu acho que é isso que nós temos que perseguir. Jorge, me diga uma coisa. Quando o perdão, você pede o perdão, ele não é aceito, você fica vinculado à pessoa ou ela fica vinculada a você? Não. Porque a pessoa que necessariamente ela vai pedir perdão, ela já se despojou de um dado negativo de sua personalidade, que seria o orgulho. Ela demonstrou humildade. A humildade faz parte da lei de amor. Ela está amando. Então, se ela pede a outra criatura não dar o perdão, ela se liberta. Ela fez a parte dela. A cada um será dado segundo as suas obras de Jesus. Quebram-se aquelas correntes? Quebram-se aquelas correntes, com certeza. Agora, se a pessoa não deu, aí a bola da vez está com ela. Ela quem está errada e ela quem vai carregar esse fardo de culpa, com certeza. Jorge, nós devemos perdoar todos os políticos, empresários que fizeram mal para o Brasil? Essa pergunta é difícil. Brincadeiras à parte, de qualquer modo, nós estamos tratando do tema perdão. Em função disso, o que nós temos que fazer pelos nossos governantes, que infelizmente acabaram se enveredando para o terreno do mal? Orarmos. Como esse pastor que você havia citado, nós temos que orar por eles. São almas enfermas, são pessoas que nós confiamos um mandato e, infelizmente, tergiversaram nessa confiança que nós demos a eles e vão responder severamente. Que não sejamos nós os acusadores, mas que sejam eles próprios, a própria consciência que um dia vai lhes cobrar, sentiu por certil, das condutas equivocadas nas quais eles estão se entregando. Mas a nós não compete simplesmente julgarmos ou condená-los, a não ser orarmos por eles, como Cristo havia dito. Orai pelo que vos caluniam e vos perseguem. É o máximo que podemos fazer. Quer dizer que a natureza, a lei, a divindade se acerta com o indivíduo que errou e aí, dependendo da reação dele, da conduta dele, a lei será mais ou menos benevolente com ele. Mas nós temos que sair desse circuito. Com certeza. Porque não vale a pena nós ficarmos vibrando negativamente, nós temos que participar, não estou dizendo para sermos alienados da nossa política nacional. Temos que participar, temos que ir às ruas, sim, mas sem aquela nesga de rancor, de raiva, de revolta, porque isso só atrapalha o ambiente, atrapalha os destinos da nação, atrapalha a espiritualidade para agir nessa camada obscura que nós estamos enfrentando na atualidade. Então, o melhor comportamento no momento seria, vamos orar, vamos fazer uma corrente de oração, vamos nos irmanarmos, todos nós, religiosos ou não, vamos dar as mãos, abraçar e vamos nos unir para que possamos combater esse mal feito que estamos enfrentando aí. Sem abrir mão da nossa cidadania. Com certeza, faz parte, isso é questão de dignidade humana. Jorge, a pessoa que está nos vendo ali, está nos acompanhando, ela diz assim, olha, depois que vocês falaram aí, eu concordo, o amor incondicional é importante, tá bom, eu perdoo, mas não quero mais ver a cara de fulano. É o famoso perdoo, mas não esqueço. Olha, minha gente, nós havíamos dito logo de início que perdoar não significa você trazer aquela pessoa, o malfeitor, para o seu círculo de relação e de amizade. Mas também quando você perdoa, nós não podemos guardar rancor, porque se você perdoa e não esquece, perdoa e não quer nunca mais ver aquela pessoa, eu tenho que dizer que, infelizmente, nós não demos o perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro significa, pura e simplesmente, se de repente nos encontrarmos com aquela pessoa, embora possamos sentir algo, uma reação instintiva, que é natural, mas não chegamos a esse ponto, tipo assim, eu perdoo, mas não quero nunca mais ver a sua cara. Então isso não é perdão, isso é um perdão condicional. É um perdão condicionado a uma situação, e aí o perdão ele está sendo um meio perdão, talvez? Vai lá que seja. Nós estamos no final do programa e eu me lembro de uma música na evangelização que dizia assim, esquece as ofensas se és um cristão. Assim já não pensas em dar-lhes perdão. Mais fácil, mais nobre a gente esquecer. Já bastam as lutas do nosso viver. Esquecer é perdoar? Com certeza, porque o perdão ele é libertador. Ele tem o caráter de libertação. Nos liberta. Agora, se nós não perdoamos, estaremos presos. Se eu digo que perdoa, mas continuo preso num sentimento negativo, ainda estou preso, consequentemente não perdoei. Vamos ficar com algumas palavras, amor incondicional. Vamos ficar com a palavra que nós temos que esquecer. E vamos ficar com a palavra de que a Deus cabe o destino das pessoas. Muito obrigado pela sua presença, Jorge. Eu que agradeço, Sidney.
Obrigado pela sua companhia. Ficou conosco até agora. Na próxima semana, mais um tema do seu interesse. Até lá!